Como você sabe se você vai comer no restaurante A ou no restaurante B quando você vai passear na praça de alimentação do shopping? Bom, por algumas respostas que você faz e que talvez você nem perceba. 1. Estou com vontade de comer neste restaurante? 2. O valor do prato equivale ao valor que eu tenho na minha conta bancária? Sem perceber, você faz perguntas o tempo todo. E quando a gente trabalha com uma ferramenta analítica, a gente também faz essas perguntas. Porém, as perguntas são feitas em forma de comparação. E aqui a gente vai aprender uma função, que é uma função que compara ou que responde perguntas. Eu sou a Jaque Batista e eu vou conduzir você nesta aula hoje aprendendo a trabalhar com a função C, ou aqui dentro do Power BI, a função IF. Esse conteúdo faz sentido para você? Você está aprendendo a trabalhar com o Power BI ou você está em dúvida sobre a função C? Então não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente tem muito conteúdo interessante para você que está desenvolvendo no Power BI. Então vamos lá dentro para a gente entender como é que funciona isso? No comecinho eu te perguntei como é que você fazia para saber se você ia comer em determinado restaurante. A gente nunca para pensar como chegamos a esse raciocínio, porque a gente simplesmente faz isso de forma intuitiva. Agora, quando a gente começa a trabalhar com a ferramenta, a gente precisa começar a converter estas perguntas no idioma da ferramenta. E a ferramenta, ela simplesmente responde perguntas fazendo comparações. A comparação, ela é sempre como uma balança. Então, ela tem 2 pontos e no meio um símbolo de comparação. Então eu posso verificar se uma coisa é maior do que outra, se uma coisa é menor, diferente, igual, maior ou igual, menor ou igual. Isso é uma comparação. Então eu poderia, por exemplo, pegar estes 2 copos e perguntar: este aqui é maior do que este? Ou este é diferente deste? Isso é uma comparação. Reparou que eu tenho 3 coisas? Uma coisa, um símbolo de comparação, que é um igual, maior, menor, e uma outra coisa. Então, sempre você precisa se lembrar disso. Aqui no Power BI, a gente vai fazer 2 exemplos. O primeiro desses exemplos é construindo o que a gente chama de coluna calculada. Essa coluna, a gente vai adicionar uma coluna aqui que verifica se é uma despesa ou se é uma receita. Imagina que todas as vezes que eu tiver uma despesa, o meu valor precisa aparecer negativo, com um sinal de menos na frente. Todas as vezes que for uma receita, ele precisa aparecer com um sinal de positivo. Então, como a gente cria essa nova coluna? Eu vou clicar aqui dentro em nova coluna e ele vai abrir para a gente uma barra de fórmula, que é onde a gente vai escrever o nome da nossa função. Aqui dentro do Power BI, a função diferente do Excel, a primeira coisa que eu preciso colocar é o nome dessa função. Esse nome vai se transformar, no caso da coluna, no cabeçalho. Tá vendo que aqui está escrito coluna? Eu não posso deixar uma coluna escrito coluna. Então, o que vai aparecer escrito aqui? Por exemplo, lançamento corrigido ou valor corrigido. Então, é isso que vai aparecer no nome que eu colocar aqui. Então, vamos começar aqui, ó. Valor corrigido. Igual. Agora sim eu vou escrever a função. Aqui no Power BI as funções sempre estarão em inglês. Não tem nenhuma configuração que você possa fazer para converter isso em português. Você pode até deixar o Power BI em português, como está o meu, mas a função sempre será em inglês. Então, if é o nome da nossa função, tá? Que é a função C. Então, if. E aí a função C vai me perguntar o seguinte: qual que é o meu teste lógico? Então, o meu teste lógico, eu quero saber se aqui o tipo de lançamento está escrito despesa. Se você está acostumado, se você é filho de Excel, sua primeira vontade vai ser clicar aqui, ó, para arrastar a coluna. E aí, o que vai acontecer? Vai dar um erro aqui, ó. Por quê? Porque a gente não consegue arrastar as colunas aqui para dentro, nem por aqui e nem por aqui. Então fique tranquilo se você já fez ou se você vai fazer isso algumas vezes. É normal esse comportamento, porque a gente tem vícios vindos do Excel. Aqui, para eu chamar uma coluna, para eu trazer essa informação para cá, eu preciso dar o nome da tabela onde ela está e depois o nome da coluna.
Eu posso fazer isso digitando tanto o nome da tabela, então a minha tabela chama realizado. Se eu digitar aqui, ó, realizado, vocês vão perceber que ele já está filtrando todos os locais onde existe essa palavra, tá? Ó, realizado. E aí eu poderia escolher a coluna que eu quero, que é a coluna tipo de lançamento. Ou você poderia, ao invés de digitar o nome da tabela, se você já souber o nome da coluna, você pode já digitar, ó. Observa que eu digitei tipo, a única tipo de lançamento que eu tenho tá aqui, ó. Então, esse primeiro nome é o nome da nossa tabela e entre colchetes é o nome da coluna. Então, tipo de lançamento. Muito bem. Aí, o meu C tá comparando duas coisas. Eu já tô dizendo tipo de lançamento. Tá faltando o símbolo e a outra coisa. Eu quero saber se ele é igual à despesa. Então, eu vou fazer isso. Igual, aspas, despesa. Observa que eu estou colocando espaços aqui no meio da função, mas não se preocupe, esses espaços não vão dar erro. Então, tanto faz você escrever com espaço ou sem espaços. Eu, Jaqueline, utilizo os espaços porque fica mais fácil de eu visualizar. Porém, não tem problema se você digitar sem espaços, tá bom? Como eu estou falando de um texto, eu preciso digitar esse texto entre aspas. Essa regra funciona igual ao do Excel, tá? Então, eu quero saber se o tipo de lançamento é igual à despesa, vírgula. Aí ele vai perguntar, o que você quer que eu faça se o resultado for verdadeiro? Então, ele vai olhar para cá e vai perguntar, isso aqui é despesa? No nosso caso, sim. Então, o que ele vai fazer? Ele precisa multiplicar o valor por menos 1. Lembra como é que eu chamo o valor? Eu tenho que ou chamar a tabela ou chamar a coluna. Então, eu vou digitar valor e ele já trouxe para mim. Então, valor, asterisco, que é o vezes, menos 1. Muito bem. Vírgula. Aí ele vai perguntar, e se o resultado for falso? E se eu estiver falando, por exemplo, de uma receita? Então, simplesmente me traga o valor. Não precisa multiplicar por nada. Finalizei a função, eu vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Ele vai sumir com esse erro tinha aparecido por causa do que eu tinha colocado, e tá aqui, ó, eu tenho o mesmo valor negativo. Se eu vier aqui e filtrar somente as receitas, então ele vai me trazer a receita positiva. Bom, essa é a estrutura da função C. A gente pode usar essa função lá dentro do Power Query, a gente pode usar essa função criando uma coluna calculada e a gente também pode usar essa função criando, por exemplo, uma medida. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, um valor total. E eu quero fazer uma análise, eu quero criar um ranking, então eu tenho aqui uma medida de ranking, tá vendo, ó? Então, é uma medida que faz um rank X, pegando toda a minha tabela, então, por isso o all aqui, por isso all, deixa eu dar um ESC aqui, e trazendo o total realizado. Então, eu vou pegar essa medida do ranking e vou colocá-la aqui dentro, ó. E aí eu arrastei, ele trouxe para mim um ranking de 1 a 8, que é a quantidade de itens que eu tenho aqui dentro. Agora imagina que eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele me mostre somente se o meu ranking for até a 5ª posição. Então eu preciso fazer um if, eu preciso fazer uma função C, que verifica se esse número do ranking é menor ou igual a 5. Então, nesse caso, é uma nova medida. Então, eu vou clicar aqui em nova medida e funciona igual. Assim como eu coloquei lá a coluna calculada, a medida também vai abrir a barra de fórmula e ela vai me perguntar qual é o nome da minha medida. Lá, esse nome se transformava no cabeçalho da minha coluna. Aqui, esse nome, se for uma tabela, vai virar o cabeçalho da tabela. Se for o cartão, vai virar o rótulo do cartão. Mas é a informação que vai diferenciar do que você está falando. Aqui, por exemplo, está escrito medida. Não faz sentido chamar medida, né? Então, a gente vai chamar de ranking C. E vou dar um igual. Agora sim, o nome da nossa função é C, só que em inglês, if. Então, if, e vou abrir o parênteses. De novo, qual que é o teste lógico? Eu quero saber se o meu ranking aqui funciona igual. Então, se o meu ranking, ele é menor ou igual a 5, que é a minha 5ª posição, vírgula. Se for, eu quero que ele me mostre, então, o meu total realizado. Tá aqui, ó. Se não, ele simplesmente não vai me mostrar nada. E este nada, a gente vai usar uma função chamada blank, tá? Fechei o parênteses e vou dar um Enter.
Diferente do que aconteceu na coluna, que automaticamente você já enxergava, quando eu construo uma medida, ele não cria visualmente aqui para mim nada. Por isso mesmo que ela é até mais leve da gente trabalhar. Por quê? Eu só vou enxergar esse valor quando eu colocá-lo dentro de algum visual. Então agora sim a gente consegue enxergar aqui, ó, que até a quinta posição ele mostra. Abaixo da quinta posição ele não me mostra mais nada. E aí, curtiu? Esse tipo de conteúdo te ajuda? Então não esquece de se inscrever aqui no canal e comenta se você já fez ranking alguma vez ou se você tem essa necessidade no seu dia a dia. Tchau, tchau, até um próximo vídeo. Gostou desse conteúdo? Quer saber mais sobre o Power BI? Então eu tenho um convite para te fazer. Nessa data, eu vou fazer uma imersão sobre Power BI, onde você vai aprender muito mais do que esse vídeo curtinho que eu acabei de te mostrar. Então aperta em Saiba Mais e se inscreve porque vai ser gratuito.